Olá, estamos aí mais uma vez num podcast, né, no Ponto de Virada, onde a gente trouxe pessoas maravilhosas, amigas, empresários, pessoas familiares, né, e que hoje vão contar um pouquinho da história deles, né, contar um pouco da história da empresa deles. Então é uma satisfação muito grande a gente estar aqui mais uma vez, né, poder apresentar uma história de sucesso, uma história de muita dedicação, né, e que faz parte também da história da Aroma. Nesses 15 anos da Aroma aqui, a gente quer homenagear os clientes e hoje é mais uma homenagem. E comigo aqui a Rosane, então, né, vai comentar um pouquinho também sobre a história. Obrigada, Lauri. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês novamente nesse momento. O que eu acho mais bonito da gente empreender e de tudo que a gente faz do nosso trabalho, né? Em especial o que me motiva como pessoa é que ao longo dessa jornada a gente conhece muita gente e muitos ficam, né, na nossa vida e de clientes se tornam amigos e a gente se envolve não só com a empresa, mas com as pessoas que lá estão. Então, eu quero dizer que a parte que eu mais gosto do meu trabalho é quando os clientes de fato se transformam em parte da nossa vida e vocês fazem parte da minha. E é um prazer imenso ter vocês conosco, né? Uma grande admiração e respeito pela história. Eu costumo dizer que no Brasil a gente tem um contexto onde muitas empresas são familiares, né? A gente fala em torno de 90% das empresas do país são familiares. E eu costumo dizer que quem não gosta ou não entende de família, não entende de negócios, né? Então a gente busca tanto a profissionalização, mas é no contexto da empresa familiar que ela acontece, né? E além de familiar, é uma empresa que consegue trabalhar com mais de uma geração, né? Está aí com 2 gerações à frente do negócio. Quem sabe daqui uns anos a terceira, né? Isso. Pobrezinhas. Então é um prazer ter vocês aqui para esse papo legal. Tenho certeza que a gente nesse episódio vai conseguir tocar muita gente com a história de vocês e inspirar muitas pessoas a serem melhor. Primeiro, parabéns pela jornada. É um prazer ter a Formelo conosco. A Formelo é uma indústria familiar daqui de Campo Bom, uma empresa de muitos anos. E hoje eu também quero aprender e saber mais do que eu já sei sobre vocês. Então, eu estou aqui com a Jana, né? A Janaína Mello, o Milton, que é o fundador da empresa, e o Matheus. Uma sociedade entre irmãos, né? Uma família que cuida do negócio também, uma empresa fundada pelo seu Milton. Então, prazer. Eu já vou passar logo a fala para o seu Milton, para ele se apresentar um pouquinho e contar para a gente aí, né, Milton? Como é que alguém decide virar empresário no Brasil, né? É uma coisa tão boa virar empresário no Brasil. Conta pra gente. É verdade. Em primeiro lugar, agradecer a vocês a oportunidade, Lauri e Rosane. Quando eu saí da empresa, onde eu trabalhei 35 anos e meio, resolvemos abrir a nossa empresa. E hoje estamos com ela já há 10 anos, trabalhando com formas para calçado, que é a nossa empresa, Formel. Hoje já com 43 funcionários. E Milton, olha só que legal, né? A gente poder ter aqui uma empresa que é da indústria calçadista, que tem esse período de existência, né? E tu abriste a tua empresa justamente no momento em que o calçado passava por muita dificuldade, né? Era um momento que já não estava... Que aqui no Rio Grande do Sul a gente passou por várias crises e o calçado foi perdendo espaço ao longo desse tempo. E tu conseguiu aí desbravar esse caminho bem nessa época em que o calçado passava por dificuldades, né? Exatamente. O Matheus tinha já voltado à Austrália e daí nós abrimos e daí a Janaína estava na Austrália ainda e resolvemos trazer ela também para trabalhar com nós e estamos aí, estamos os 3 na empresa. A Janaína cuida mais da financeiro, o Matheus é mais comercial e eu é mais em tudo, né? Então, o guarda-chuva. É isso aí. É isso. E como é que é, Matheus, assim, os 2 na Austrália, né? Eu lembro que a Janaína eu conheci depois que ela tinha vindo de lá, né? Foi a primeira de vocês que eu conheci junto com o Milton, a gente se conheceu junto, né? Por causa de um chimarrão. E é como as coisas acontecem. E vocês 2 moravam fora e vieram para o Brasil, e quando vieram, logo de cara já atacaram esse desafio, né? Aceitaram esse desafio? Eu cheguei antes do pai sair da antiga empresa que ele trabalhava. Então,
trabalhei na empresa da minha mãe antes, que era de escala para calçados e tudo mais. E logo eu cheguei em maio, em novembro o pai saiu da empresa. E daí nisso ele foi trabalhar em outra. E nessa transição de trabalhar na outra, antes de abrir a Formela ainda, eu comecei a conhecer um pouquinho mais de forma. Daí foi uns 3 anos depois, eu acho, não, 2 anos e pouco depois, que a gente conseguiu abrir a empresa. Até lá foi todos os trâmites de importar a máquina e tudo mais. E foi em 2004 ali onde tinha uma grande crise ainda no calçado, né? Que tava ali todo mundo... Isso me surpreende bastante da história de vocês. 2014, é. Eu sempre falo, é coragem e fé, né? No caso de vocês, era muita coragem, muita fé. Muita fé. Ah, o pai sempre teve um nome muito forte. No quesito formas para calçado, o pai sempre teve um nome extremamente forte, com todos os donos de empresas, a maioria. O pai foi o que trouxe a segurança para o Brasil, as formas de calçado de segurança para o Brasil, isso há muitos anos atrás. Então, ele tem toda essa expertise do negócio já de ter trabalhado antes e ter todos os caminhos para facilitar a nossa vida, né? Então, tipo, graças à experiência dele que a gente conseguiu hoje estar onde está, no começo da fábrica ali, falando diretamente com os donos das empresas para dar uma oportunidade, que sempre a primeira oportunidade é mais difícil. Depois que tu chega lá, tu mostra teu serviço, tudo fica mais fácil, mas ter essa primeira oportunidade sempre é muito difícil. E com o nome do pai isso foi mais fácil, né? E hoje seguimos aí 10 anos. Hoje o pai tá mais nos bastidores, porém sempre à frente. E é isso, seguimos o baile aí do comercial, eu cuido de toda a parte do comércio nacional e exterior também. E tá bem difícil conseguir reunião com o Matheus, tá? Tem que ser online em outro fuso. Quando ele não fica na fronteira. Opa, essa parte eu não posso falar, tô brincando. Não, deixa em off. Pessoal, não levem em conta essa parte, por favor, e façam de conta que não ouviram. Exatamente. Tô brincando. Jana, tu veio de outra área do conhecimento, né? Tu foi estudar, já tinha te imaginado financeiro, né? Essa coisa da estratégia, do planejamento. Eu sei que tu andou aí navegando por outros mares. Sim, eu sou formada em técnica de enfermagem. Trabalhei alguns anos no Regina. E depois disso eu fui para a Austrália. Fiquei 9 anos lá. E aí foi quando os meninos abriram a fábrica e disseram, a gente precisa de alguém para tocar a parte do dinheiro. Então, já na SMS eu já dava uma mão, assim, que é a empresa da mãe, né? Eu já dava uma mão nessa parte do financeiro. Eu sempre gostei de números. Eu também. Bem diferente de mim. Esse é o mais legal. Então, essa parte de números eu sempre fui bem desde a escola. Então, eu já ajudava a mãe nessa parte da administração, assim. E daí fui para a Austrália, trabalhei uns bons anos de faxina lá. E aí os meninos resolveram abrir a fábrica. O que vocês acham? Ficou naquela coisa assim, tipo, vamos, não vamos? O que vocês acham, se vai dar certo, se não vai? Botamos as coisas no papel, tipo, não, isso aqui tem grandes possibilidades de dar muito bom. Então vamos embora, né? E aí depois os meninos abriram, eles abriram em outubro. 2000. Eu cheguei em abril. Do outro ano. De 2016, não? Foi quando a gente trocou de prédio. Quando a gente saiu do prédio já chegou assim, cuida do financeiro, já vamos ter uma troca de prédio, vamos comprar máquina, vamos tirar nota. Já chegou na correria. A gente abriu em 2014, início de 2016, nós tínhamos um prédio de 300 metros quadrados, que já não suportava mais em 2015. Muito rápido, né? E daí, início de 2016, ali em abril, dia 1º de abril. Por incrível que pareça. A gente trocou de prédio e foi para um de 1.000 metros quadrados. Muito legal. E hoje detalhe, a gente já tá com 2.000 metros quadrados. E detalhe, o pai queria uma fábrica de forma para fazer 50 par por dia. A gente nunca sabe, né? Quando a gente abre, eu sempre brinco, né? Que a gente tem sempre um sonho grande.
né? E às vezes o nosso sonho grande, o tempo vai passando e aquele sonho grande ele fica pequeno. E daí a gente conhece uma outra empresa, às vezes da nossa área ou do nosso negócio, que ela tá maior que a gente ou que ela conseguiu, a gente começa a olhar assim pro contexto e a gente diz assim, nossa, mas esse sonho não é tão grande. Né? Aconteceu comigo possível. essa semana, só pra avisar aí, eu tô meio com essa aí. E aí a gente vê, nossa, se ele conseguiu, eu também consigo. E daí a gente coloca um segundo sonho grande, né? E o teu primeiro era 50 pares. Olha que loucura. Não, eu disse quando saí da empresa, eu disse, eu só sei fazer forma, né, para calçado. Então, naquele momento, quando eu saí, já liguei para a Alemanha, para os contatos que tinha as máquinas, que na outra fábrica eu tinha o contato deles e nisso a gente foi falando e se conseguiu as máquinas lá, trouxemos e... Quanta garra. E hoje tá aí. Já tá vindo a 3ª geração de máquinas e... Isso é uma coisa que me surpreende bastante no acompanhamento de vocês, né? O quanto de fato vocês investem em tecnologia, né? A gente percebe médias, a média indústria, né? Vocês já estão aí bem grandes, né? E não são mais uma pequena empresa, já são uma média, né? Uma empresa com determinado porte que tem investido incansavelmente, né? Em buscar tecnologia fora do país, em trabalhar automatização, né? Impressionante isso, assim, é rápido, né? Acho que tá no DNA de vocês isso, né? Isso é muito legal. É a briga entre eu e o pai e a Jana, né? Nós queremos gastar Ainda bem que a gente tá no meio, né, Lauri, dessa briga agora. A gente... Tem que monitorar. E ela uma briga segura. boa. Aí agora também com a consultoria também tá dando uma seguradinha em mim e no pai aí pra não... Isso aí, né? Foco. Pra não investir tanto. Eu acho que existe uma questão nas empresas, né, que sempre existe o bom senso, né, onde a gente precisa entender o que realmente vale a pena e o que vai dar o retorno desejado, né, porque Exatamente. simplesmente sair investindo e sem saber para quê, muitas vezes nos deixa a desejar, né, então a gente precisa Exatamente. investir de forma certa, de uma forma certeira. Né? Então, eu acho que esse é um ponto bem legal, né? E eu acho que vocês entenderam isso bem, né, na empresa. E pelo que eu conheci vocês, né, claro, que nem a Rosane, o Milton e a Jana primeiro, né? Conhecemos juntos, né? Então, Tava eu e o Lauri, Milton e Jana. Se conhecemos no momento. Então, assim, Tomamos logo que eu chimarrão, falei com o Milton, ele disse, eu trouxe minhas máquinas da Alemanha, né? Isso logo me chamou a atenção, né? Porque é tecnologia, né? Eu sou fascinado por tecnologia, né? Automação. Então, quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa que as coisas vão dar certo, né? Então, que a empresa está à frente, né? E quando a gente pensa em formas, né? Para quem conhece um pouquinho de calçado, sabe que a forma surgiu fazendo um torninho ali na mão, né? Totalmente manual. Totalmente de manual, madeira. né? De machadinha. De machadinha. Então, um pouquinho antes que eu conheça. Começou. O pai sempre disse, se é para começar alguma coisa, vamos começar já com... Não com o que há de melhor no momento, mas com uma coisa que o mercado já tenha e que atenda bem ao mercado. Sim. Com tecnologia. E aí, claro, depois dos anos, hoje a gente tem uma das fábricas mais tecnológicas de formas para calçado. Com hoje os tornos que torneiam a forma inteira e outros detalhes. Hoje a gente é uma empresa 100% verticalizada. Desde dos tubos até... A única coisa que vem de fora são o plástico, o resto tudo a gente industrializa na empresa. Desde os blocos até tudo. Então... Tudo foi um processo aí de 10 anos do pai aí. E com todo esse DNA, né? De querer fazer melhor pelo cliente, de trazer o que há de mais moderno, né? Como é que fica o financeiro, Jana? Nessa conversa toda, né? Antes ou depois da Roma? Escolhe por onde tu quer. Não, acho que é importante a gente trazer essa consciência, assim, de que... hoje eu digo assim, tudo custa, né? Tudo custa. Dinheiro, né? E existe uma coisa que a gente trabalha muito forte nos projetos, que é ter um carinho e uma atenção especial à maturidade, ao momento de cada empresa. Humanização para nós é sobre isso, é sobre entender o mapa do cliente, o momento do cliente. É isso que a gente tenta transmitir para quem trabalha conosco,
de que assim tá tudo bem, né? O que foi feito até aqui foi feito com o que se tinha de melhor, né? Porque quando a gente começa uma empresa, a gente precisa sobreviver, esse é o primeiro ponto. Depois que a gente sobrevive, a gente começa a trabalhar aquela empresa e desenvolver ela para que ela consiga já caminhar mais sozinha. E aí chega um momento em que a gente precisa equalizar as forças do negócio. Tudo é importante, vender é importante, automatizar é importante, cuidar das pessoas é importante, cuidar do dinheiro é importante. Então são muitas forças que o negócio tem, que a gente precisa equilibrar, mas chega uma hora que a gente tem que pensar assim, não, agora eu não tô mais no modo sobrevivência, eu já tenho uma estrutura e eu preciso equalizar essa jornada, né? Eu preciso aumentar meu nível de maturidade em gestão, em governança, trabalhar com planejamento, com meta, com mais ferramentas de gestão para que eu consiga tocar essa orquestra de um jeito mais harmônico, né? E eu acho que é isso, né? Eu queria ouvir de ti, assim, como é que foi essa transição do modo sobrevivência que tu acompanhou no início, que é aquele modo onde a gente está buscando o nosso diferencial, está buscando o nosso DNA de verdade. Hoje vocês têm um DNA da automação, né? Vocês têm um DNA do crescimento, vocês crescem muito rápido, né? Vocês fizeram uma baita jornada até aqui. Tem muitas empresas no Brasil não sobrevivem aos 5 anos, ainda mais na indústria, ainda mais no calçado, né? Então, vocês têm muito mérito. E como é que o financeiro cuidou disso? Como é que foi essa transição para o modelo mais caseiro, mais informal, no modo sobrevivência, para esse momento em que a empresa está hoje, que é de governança, profissionalização, equalizar, né, todas as necessidades? O começo é sempre o mais desafiador, né? Que é tu ter dinheiro para pagar as contas e mesmo assim dinheiro para investir no que precisa ainda tá faltando. Investir em pessoas, porque querendo ou não, por mais que a gente tenha maquinário que nos dê muita autonomia, tu precisa das pessoas na frente para fazer o que tem que ser feito. E a forma, ela é muito meticulosa, assim, então, tipo, é 1 milímetro errado e já dá um pipinão. Então, a pessoa que tá na frente da máquina não é só lá apertar um botão e tá tudo certo. Então, tu precisa de pessoas que saibam o que estão fazendo para estar dentro da empresa. Então, já são pessoas diferenciadas que trabalham com a gente. Então, todo esse custo, ele é grande. Então, tu tem que ter o que tá entrando, o que tá saindo e cuidando disso diariamente. Então, o começo, como o investimento até hoje, ele é muito alto, porque as nossas máquinas são muito caras e a nossa estrutura, ela é muito cara. E tu antecipa o pagamento da máquina, né? Como tu traz ela do exterior, tu tem o desencaixe do fluxo, né? Não é como comprar uma máquina aqui, né? Que tu pode pagar depois, né? Isso é importante frisar para o pessoal, né? Quando a gente traz máquina do exterior, a gente antecipa o fluxo de caixa e isso quer dizer que a empresa tem que bancar essa conta antecipadamente, muitas Exatamente. Então, essa parte foi bem aos trancos e barrancos, assim, a gente foi indo... A gente nunca precisou antecipar título, a gente antecipou 2 títulos. E nunca mais. Tiveram uma péssima, uma péssima experiência. Os únicos 2 títulos que a gente antecipou, o pessoal não pagou. E então a gente não antecipa título, a gente vai indo com o dinheiro que a gente tem no caixa, né? E esses investimentos são grandes, né? Então, a gente chegou num ponto que, tipo, tava dando para pagar as contas, mas cadê o dinheiro? Entender para onde estava indo, né? Como é que, tipo, a gente tava indo só empurrando com a barriga, né? Então, aqui comprava, lá comprava, eu comprava e tu pagava? Eu pagava e tirava nota e fazia tudo. Então, quando a gente... E eu sempre falava, né? Tipo, ó... Tá acabando dinheiro, vamos, né, dar uma segurada. Capaz, não tá, a fábrica cheia de pedido, não tá. E aí, depois que a gente começou com a consultoria, então, que tipo, a gente botou as coisas no papel e não era só eu falando, né, que as coisas eram assim, assado, então a gente começou a criar uma outra cultura, principalmente entre nós. Então, o que cada um fazia sozinho, hoje a gente não faz mais. Eu vou fazer e pronto, acabou e tá tudo certo. Hoje não, a gente senta, ajusta, ó, dá pra fazer, não dá pra fazer, é o momento certo, não é?
Então, a parar uma vez por mês, sentar, olhar os números, ver onde é que a gente está, o que a gente pode melhorar, o que a gente não pode, isso foi uma grande virada de chave para nós, né? Pelo menos para a Formel. Então, o que antes a gente tinha um caixa muito apertado, hoje a gente já consegue ter uma previsibilidade do que a gente vai gastar e como a gente vai gastar esse dinheiro, né? E é sobre maturidade, né? A gente tem empresas que estagnam em um determinado tamanho porque elas não conseguem vencer essa barreira da governança, né? Elas continuam fazendo as coisas no modo sobrevivência, né? É como a gente na pessoa física, às vezes a gente tá tão tem gente que tá tão vibrando e vivendo na escassez, né? Falta dinheiro para tudo, tá tão acostumado a pagar boleto, eu digo, que parece que pagar boleto é bom, né? E é bom tá com as contas em dia, mas na verdade o que tu não tá ali um financeiro para pagar boleto, tu tá ali para pensar estrategicamente o uso do dinheiro. Isso não é sobre pagar, é sobre cuidar, né? O pagar é uma parte do processo, né? E é tão legal ver esse desabrochar. E a gente percebe que empresas que aumentam o nível de governança, né? Isso é estatístico, eu não tenho exatamente os dados, mas as empresas que aumentam a sua dedicação à governança, a melhorar suas práticas de gestão, a fazer alinhamentos com liderança, a sentar e conversar, mas elas conseguem, com certeza, ter mais dinheiro, ter mais lucro, sobrar mais para a família, né? Porque não adianta ter empresa rica e sócio pobre. A gente quer empresa rica e sócio rico, né? E aí o passo tem que ser dado de acordo com a perna. E esse zelo vocês sempre tiveram. E aí chegou um momento em que a governança bateu na porta e exigiu de vocês essa dedicação, né? Isso é muito bonito, né, Lauri? A gente com certeza, histórias, né? São histórias bonitas, né? É vitória, né? Eu sempre digo, né? Quando a gente vê uma vitória, sempre é bonito, né? É uma bênção, é algo diferente, né? Eu acho que aí as coisas muitos começam... não passam dessa etapa, né? Não se abrem. Então, a vida, ela se torna mais leve, né? Quando a gente começa a entender o processo todo, né? Então, acho que isso é muito importante, né? E eu queria ouvir um pouquinho do Matheus, né? Como é que é para ti essa parte comercial Hoje vocês estão abrindo o mercado externo, não estão? Sim. Se Deus quiser, vamos ampliar muito, hein? É uma briga minha com ele, hein? Vai pro exterior, não fica aqui. Sim, a gente já abriu bastante o comércio exterior. Hoje atendemos aí quase toda a América do Sul. Já atendemos México, já temos alguns outros países na América Central ali que a gente atende. Mas o processo comercial, ele sempre foi muito no feeling, assim, nunca teve realmente um processo, ou estudava, mas, tipo, nada que realmente, não, ó, vamos botar no papel certinho. Já tentamos fazer diversas consultorias e nunca segui pelos métodos. Agora a gente está fazendo uma aí que realmente está andando, segunda-feira. Começa de verdade. Só para dizer que é da Roma também. Então, é um novo passo que a gente está construindo na Formelo, que é um dos gargalos que a gente tinha, que era como controlar, como poder vender mais, como atingir melhor os clientes, como a gente consegue chegar nas pessoas certas. Então... hoje a gente está começando esse caminho mais profissionalmente. Isso aí. A gente está saindo do amadorismo e dando um passo para o profissionalismo maior, né? E no comércio exterior, eu já venho viajando uns bons anos já, uns 6, 7 anos. Deu um pouco de folga pro Milton, né? Esse é o Milton que viaja. O pai cansou de andar de avião, já tava cheio de milhas, daí ele disse, vai tu um pouco lá. Daí eu comecei a viajar e depois de no começo nós viajávamos juntos, né? Pra ele pegar... Conhecer o pessoal também. Conhecer pegar o pessoal e se sentir confortável, né? Conhecer mais a forma, conhecer como os processos, como é. Fora do país, né? Aprendi muito com ele. Até hoje, às vezes, estou num cliente, acontece algo... Ô pai, tá acontecendo isso, isso, isso. O que eu posso fazer? Faz isso, isso, isso que vai dar certo. Aí vai lá, 98% das vezes dá certo.
Se não, liga de novo, ele dá outra ideia e daí vai. Vai dar certo. Mas desses 6, 7 anos aí que eu comecei a viajar para fora do Brasil. Sozinho, na verdade. Sozinho e para fora do Brasil, né? Que agora que está começando a colher os frutos desse tempo todo de viagens, né? Que se no Brasil já é difícil tu conquistar a confiança dos clientes, tu falando a mesma língua, estando aí a quilômetros de distância, imagina em outros países, né? Até tu adquirir a confiança, até adquirir a fluência no idioma deles, para te estar falando de igual a igual com eles. Então isso tudo é um processo que foi longo, que hoje a gente começa a colher os frutos. Já fizemos muitas vendas, porém agora que está começando a ter uma recorrência mensal de exportações, aumentando o fluxo de exportações, conseguindo acertar o fluxo dentro da empresa também pelas exportações, porque é um processo diferente de uma venda nacional, que é outro tipo de documentação. Então, tudo isso são caminhos que a gente trilhou e agora já está mais encaminhado, né? Amadurecido. Mais amadurecido, exatamente. Isso é muito legal de ver, assim, o quanto vocês têm desabrochado, né, e amadurecido no sentido de governar, de fato, a empresa, né? Porque uma coisa que a gente traz muito forte, por isso que a consultoria comercial, ela virou um braço do escritório também, através da Forbi, que aí, né, uma coisa nova também, que a gente consegue fazer de fato esse processo, né? Porque vendas não é talento, né? O talento, ele é uma parte, né? Tu te dá bem, claro que tu tem que ter os skills, tu tem que ter as habilidades, né? Para ser um bom vendedor. Mas se tu não tiver um processo, tu não escala, né? E às vezes, assim, eu vejo muita gente, muita empresa, é uma dor que a gente tinha até então e faltava esse braço de fato para nós e hoje, graças a Deus, isso está se concretizando. Mas a gente percebia que a empresa tinha um produto bom, né? Ela tinha muita vontade, tinha uma família maravilhosa ali do outro lado, que rala, que se dedica, que acredita, que sai todo dia para trabalhar, né? Que acredita na força do trabalho, porque a gente não acredita na Roma, que as empresas crescem por sorte. Claro que o cara lá de cima sempre manda boas oportunidades para quem é correto, enfim. Com certeza. Mas a empresa cresce com a força do trabalho, né? E aí, às vezes, a empresa, ela ia, mas chegava um ponto que o comercial faltava, né? Em especial a indústria tem essa dificuldade de venda, né? Porque ainda muita gente pensa que, tipo, eu tô bem quando eu cresço organicamente, né? Eu não preciso ir atrás de cliente, isso é até um orgulho, às vezes, para alguns. Mas, na verdade, no mundo que a gente tá hoje, no momento em que a gente tá da economia, tu precisa ir atrás, sim, do cliente certo. Porque ele não te conhece, às vezes, né? Às vezes tem muita empresa precisando de ti e não te conhece. Então, amadurecer para isso é parabéns, viu? Porque amadurecer para isso tá aberto a aprender o processo, a implantar um processo bem estruturado comercialmente. Senão, a gente vira escravo. A gente nunca consegue fazer com que a empresa ande sozinha, né? E a Formela, ela, nesses 10 anos aí, no mínimo uns 8 anos, ela nunca foi... A gente nunca saiu para vender, a gente sempre foi comprado. Uhum. Então... Que é maravilhoso também. É muito bom, porém a gente necessitava virar essa chavinha. De não só depender do pessoal vir atrás de nós, e sim nós corrermos atrás deles, né? Correr atrás de novos clientes, abrir novos mercados. Então, foi mais nessa pegada, assim, que a gente decidiu dar essa virada de chave, assim, não, realmente, agora a gente precisa organizar essa faixa, organizamos financeiro, organizamos indústria, agora vamos organizar o comercial também, para estar todo o triângulo ali certinho e poder, sim... Primeiro avançar. comercial que o Matheus gostou foi da Roma. Querido. Que levou em frente. E tem muita menos. coisa por aí ainda. Pelo Tem menos bastante. ele... Eu que sei que tem bastante. É o que a gente fala, assim, a gente tem um compromisso muito grande com a educação, a gente é uma empresa de educação, então tudo que a gente faz hoje no escritório, a gente estudou muito antes. Tem esse cuidado, então a gente tenta levar isso de um jeito simples e fácil para o cliente aplicar, mas até chegar nesse jeito simples e fácil,
por trás teve uma bagagem de estudo e conhecimento de muitos anos, e a consultoria comercial, poder trabalhar o processo de vendas, que é um desafio, né? Hoje tem muitas técnicas diferentes, tem muita gente prometendo que tu vai vender mais, mas é um trabalho a muitas mãos, né? A empresa precisa entender a ferramenta, né? E quem está ali guiando a empresa precisa entender também que por trás daquela empresa existem pessoas e os processos eles precisam ir de um jeito que a empresa consiga aplicar, né? E tem sistema, hoje tem tecnologia para venda, nós estamos no momento com a inteligência artificial, que vendas não precisa ser mais como era, né? Então tem muita coisa boa para se usar e se aproveitar, e às vezes são detalhes que a gente está ali quebrando a cabeça. Exatamente. E que alguém já passou por isso e já inventou algo mais fácil de acontecer, né? Exatamente. Esse é Bem o isso. ponto. Mas a gente tá bem evoluído nisso, já Muito legal. nas próximas semanas aí já começa a dar resultados. A gente costumava dizer que até pouco tempo atrás a gente falava com... O pai conseguia falar com os donos das fábricas, né? Mas agora nem sempre mais é as mesmas pessoas, né? Então essas pessoas ou já saíram, já trocaram de empresa, ou já não estão mais na liderança, né? Estão de backup, assim. Então, a gente não tem mais aquela proximidade do cliente que tinha direto, antes, o acesso que a gente tinha antes. Então, a gente precisa mudar a forma de que a gente está Isso aí. sendo comprado. Então, a gente precisa ser visto, a gente precisa lembrar os clientes que a gente existe, porque por mais... Os grandes tu vê sempre na tua porta, né? Mas os pequenos acabam ficando esquecidos. Vou na outra hoje. Então, tu lembrar eles que tu existe, que aquele cliente é importante para ti e que tu pode fazer diferença para eles é muito importante, né? Legal. E Milton, como é que tu vê esse novo momento da Formelo, assim? Como é que tu tá hoje se sentindo em relação à empresa? Olha, hoje a gente tá meio no bastidores já, né? Coisa boa. Vendo que a empresa tá bem, com os pés bem no chão, né? Que a gente não tá... Hoje a produção sempre tá em dia, nunca atrasamos um pedido, né? Tá tudo em ordem. E a Formelo, para mim, foi uma criança assim que cresceu muito rápido. Né? Muito rápido. Que eu não imaginava que ia crescer dessa maneira. Mas foi o nosso trabalho, né? Tudo. Isso aí. E os nossos funcionários, com certeza, veio um monte de funcionário quando a gente começou pedindo emprego para mim. A gente foi sempre pegando os melhores, né, que vinham ali, me ajudaram muito, porque, como a Jana falou antes, sem funcionário tu não é ninguém na empresa, né? Então, eu tô vendo muito bem, a empresa tá bem postada, né, na verdade. Legal. E o que vocês veem para o futuro? É uma bela pergunta, né? Hoje acredito que a gente já está bem posicionado no mercado, né? Já somos reconhecidos no mercado aí que... Mundialmente já, né? Mundialmente não, mas na América do Sul e Central ali já é bem conhecido. Então, acreditamos que a gente tem um potencial muito grande de escalar a produção ainda, que existe mercados que a gente ainda não explorou e que a gente tem possibilidades de, daqui 1 ano, 2 anos, talvez aumentar mais 30%, 40% a nossa produção. Então a gente está em busca desse próximo passo, que é conseguir melhorar a nossa produção, ser mais ágeis, melhorar cada vez mais, melhorar mais o nosso atendimento, nossa agilidade, nosso tratamento. Aumentar ainda mais os lucros. Opa! Isso é sempre a busca diária, né? Como economizar dando melhor produto ao cliente, né? Isso aí. Então, a gente busca sempre se aprimorar em diversas áreas para poder atender melhor, entregar melhor
ir mais rápido. Então, a gente acredita muito numa venda técnica, não é uma venda só de chegar lá e dizer, aqui é a forma. Não, todos os nossos vendedores têm conhecimento de forma, têm conhecimento de sapato, então já pode dar uma ideia para o cliente, dar um feedback diferente, eu acho que se tu mudar aqui vai ficar melhor, e outras coisas. Então a gente aposta muito nisso para a evolução aí nos próximos 10 anos aí estar voando muito mais longe. Muito legal. E tem tudo para dar certo, né? Se a gente escuta o Milton dizer assim, nós entregamos tudo em dia, e aí o Matheus diz, nós queremos ser mais ágeis. Então, tem e a tudo pra Jana dar olha, certo. meu Deus. Quanto vai custar mesmo? Mas a gente sempre tenta melhorar a agilidade, nem Claro. sempre comprando mais máquinas, e sim melhorando o processo. Oba! Mas Isso aí, é eu acho verdade, que não é? Isso aí. Acho que essa é a parte legal, né? É tu não te contentar com aquilo que tu já tá fazendo bem, né? Querer fazer melhor ainda. Eu acho que essa veia vocês têm. É muito legal ouvir isso de vocês, assim, né? Eu acho que o sucesso da empresa, ela vem muito disso, né? Então, apostar em pessoas, né? E melhorar o processo cada vez mais. Por melhor que ele seja, né? Melhorar mais ainda, né? Então, acho que vocês estão de parabéns nesse sentido. Tem tudo para continuar dando certo, né? Nesse sentido. Hoje a gente está fazendo mais uma máquina, mais uma para melhorar a produção ainda mais por causa de mais uma máquina de tecnologia para estar em frente E que não existe no mercado. não existe no mundo ainda. Isso me surpreendeu muito quando eu conheci vocês. Ela está sendo feita, já está no projeto, já está Já tá no fluxo de caixa? no Já. fluxo, Oba! já tá no Já tá fluxo. programado, já tá programado. Já tá programada, já tá com o empréstimo pronto. Essa já tá parcelada para pagar. Isso aí. Que legal. Mas, como o nosso podcast, ele tem um intuito, né? Então, a gente sempre tem uma perguntinha bem legal de fazer e que a gente gosta muito de ouvir. A gente já ouviu histórias muito legais, né? Já ouvimos bastante coisa de vocês. Mas, o que a gente quer ouvir de vocês? Qual é o ponto de virada? Qual foi a chave de virada de vocês? O que mudou a vida, né, da empresa, o caminho dela, ou a de vocês olhando para a Formelo e para essa trajetória, né? Qual momento? E, gente, só para avisar, tá? Eles não foram avisados antes. Do jeito que vocês quiserem falar, assim, que de fato marcou mais vocês. Não, aqui eu acredito, nesse momento eu acredito que a gente conseguiu, né? Que deu certo, que a coisa andou, né? Se teve algum momento assim. Pode começar. Que nem eu falei antes. Então, quando a gente começou a consultoria com vocês, né? Foi uma grande virada de chave para nós, principalmente em conhecer números, em saber onde a gente está apostando nossas fichas, em sabendo onde a gente não deve mais botar as nossas fichas. Então, para mim, essa parte da consultoria, pelo menos para a parte do financeiro, que é a parte que eu me coloco sempre, né? Foi uma grande virada de chave, assim, na Formelo. A gente conseguir trazer os três juntos para o mesmo propósito e não cada um andando... É o conselho de administração, né? Que ele cada faz um isso. andando para o seu lado e achando que todo mundo estava fazendo certo do seu jeito, né? Mas a gente acabava que cada um estava olhando para um canto e não E o número a gente uniu, não né? estava no mesmo foco, né? No mesmo sentido, né? Não estava pensando no mesmo... A mesma coisa. né? Mas a Roma nos ajudou bastante na virada, não porque nós estamos aqui com vocês, mas realmente nos ajudou, fez nos enxergar, não é melhor dito, aonde que nós estávamos errando, onde que nós estávamos acertando. Né? Nós acertamos bastante para estar onde nós Isso aí. estamos, né? Mas a Roma realmente nos ajudou bastante. Eu acho que o ponto de virada para mim foi ali antes da pandemia, eu acho. Que a gente tinha um cliente que era 70%, 80% da empresa, era só para ele.
E ali foi uma que a gente, por algumas coisas, num ano a gente baixou de 70% para 10% para esse cliente. E ali que acho que foi o ponto realmente de virada da empresa. Claro, depois com a consultoria, tudo, mas ali eu acho que foi uma grande virada da empresa, onde a gente tirou a dependência, né? Saiu a dependência de um cliente só para realmente pulverizar a empresa. E lucrar, né? E lucrar, claro. Mas ali eu acho que foi um grande divisor de águas da empresa. Que todo mundo, quando eu e o pai, quando nós conversamos, na real, vamos fazer isso mesmo? Cara, vamos ver o que vai dar. Se não der, diminuímos a empresa e seguimos. Mas, graças a Deus, não precisamos diminuir a empresa e hoje eles respondiam por 70%, hoje eles representam 20% da empresa. Eles chegaram uma época a representar 90%. 80%, 90%. E hoje representam 20%. E essa é uma dor muito forte da pequena indústria, né? Porque a pequena indústria, normalmente, ela nasce com dependência. Toda a pequena indústria que eu conheço, ela nasce com dependência e para ela conseguir virar média e depois grande, que é o processo que vocês estão passando, né? Ela precisa se libertar dessa amarra, né? Porque o cliente não pode mais mandar nela. Ela tem que ter vida própria. A gente é muito grato a esse cliente, porque a gente não estaria hoje no tamanho que a gente está se não fosse por ele, né? Sim. Mas ali foi um grande divisor de águas para a empresa para poder realmente ter vida própria e alçar novos voos, né? Muito e legal. Buscar realmente outros mercados, outras coisas, né? A gente já teve a oportunidade de atender empresas que, eu sempre digo, né, que até para quebrar precisa de estratégia, né? Hoje, quando a gente olha para os números e o poder que os números trazem para nós, eles nos permitem também antever situações difíceis. Isso faz a gente se preparar para o prejuízo, inclusive, para a perda. E muitas pequenas indústrias não crescem por causa da dependência estratégica, porque elas não têm essa coragem de abrir mercado, elas não têm essa coragem de seguir. E também aí vem uma questão que eu queria dizer, assim, que eu admiro muito em vocês, é que poucos pais conseguem dar tanta liberdade para os seus filhos, Milton. Aí, parabéns para ti, assim, porque às vezes os pais dizem assim, que a gente percebe muito, a gente entende muita empresa, são 15 anos atendendo empresas familiares, nós atendemos mais de 1000 empresas. Sim. Então, o que a gente vê, assim, que muito pai vem e ele diz, meu filho, agora você vai trabalhar na empresa. Mas ele não tem clareza, tipo, tu botou um em cada setor, por exemplo, tu já deu clareza, ó, tu vai pro financeiro, que é o que eu preciso, e tu vai pra vendas, né? E ao mesmo tempo, ou você se encontraram, enfim. Mas espera aí, tá. Eu comecei lá no chãozinho, lá, não, passei eu não tô por todos os setores. Não. E depois, claro, porque eu não tenho o perfil de ficar dentro da fábrica. Isso, mas o que eu quero trazer aqui é a questão da liberdade. De Não, ter com essa certeza. liberdade de conseguir, tipo, vocês em 10 anos, um curto espaço de tempo, já conseguiram encontrar o lugar de vocês. Nós temos empresas na terceira, quarta geração que as pessoas não sabem o seu lugar na hierarquia, né? Por que estão ali. E o Milton ainda tem muito espaço para trabalhar, para opinar. Ele é, de fato, o decisor, né, hoje. Ele continua sendo o decisor, mesmo estando um pouco mais no bastidor, ele está com o controle, mas ao mesmo tempo ele já está num modelo de governança que muita gente que estuda isso não consegue botar em prática, né? Então, é muito legal ver isso, né? Essa liberdade, essa autoridade sendo transferida, essa relação da família, né? E muitas famílias não conseguem trabalhar a parte financeira bem, estrategicamente, em grupo, porque essas famílias, elas não sentam para conversar. Então, o que a gente implanta na consultoria hoje, que é o que a gente chama de comitê de gestão, que é inspirado nos conselhos de administração das grandes empresas, a mágica que acontece, tem duas mágicas que acontecem no processo decisório financeiro. Uma das transformações acontecem porque eu começo a ter indicador e meta, então eu vejo o número e eu conheço o meu número, mas a outra mágica é o fato de todos estarem vendo o número ao mesmo tempo, que é o comitê de gestão, que nada mais é que comunicação, né? Que a gente conversar, sentar numa mesa, uma vez ao mês, como tu disse, conversar sobre os números.
E às vezes a gente está tão no dia a dia, consumido pela operação, que a gente esquece. Nós, inclusive, né, Lauri, a gente tem esse momento também, né? A gente também faz casa de ferreiro, espeto de aço inox, né? Não é de pau, não é de madeira, é de aço inox nosso espeto. Então a gente também faz isso. E às vezes a gente tem vontade de fugir, porque a gente tem outras demandas. Às vezes a gente tem que se policiar. Não, a reunião vai acontecer. Não vai ser nesse dia, porque a gente, conhecendo todo o processo, sendo da área, como dono, às vezes a gente também foge. Né? Então, governar uma empresa é sobre a gente estar se monitorando, se policiando o tempo todo e buscando sempre melhorar as práticas. Isso, assim, vocês são muito bons. E né? uma reunião focada, né? Porque antigamente nós fazíamos as reuniões... Pra tomar café e comer bolo. Que era não tinha nem bolo. Era só pra durar... Quando eu fui lá, tinha bolo. Não, era pra durar, sei lá, 1 hora. Ficava 3 horas lá e resolvemos alguma coisa, não resolvemos nada. Falamos, não resolvemos nada. Hoje não, hoje quando a gente senta, vamos resolver isso. Maturidade. Senta, resolve, tchau. Próximo. Chega. Não Próxima fica, pauta, vamos lá. não fica voltando e voltando e voltando. Não, hoje é tipo, vamos resolver se a xícara vai ser preta ou azul. Não, vai ser azul. Pronto, acabou. Tá, mas e se fosse preta? Não tem mais. Decidiu já. Já tá decidido. Tá decidido. Isso aí. E essas reuniões que a gente faz na Roma é muito importante, porque a gente sai do nosso ambiente, sai daquelas distrações todas e senta e foca naquilo, entendeu? Isso é verdade. Então, isso também mudou muita coisa, né? É legal. Às vezes sair do ambiente que tu tá, né, ele ajuda bastante, né, pra tu poder sentar e refletir, né? Uhum. Porque tu tá ali no teu dia a dia, sempre vai ter um probleminha a mais, um probleminha a menos aí. E distrações, né? O problema lá na fábrica são distrações. Então, tu Da tá sentado vida, resolvendo. Jana, da nossa vida. Tu tá sentado resolvendo, vem mais 5 na janela. Posso falar contigo? Posso falar contigo? Então, tipo, tu acaba... Daí tu perde um integrante da reunião. Daí, quando ele volta, tu tem que passar toda a reunião de novo. E assim tu vai indo. Então, quando a gente realmente, agora a gente senta uma vez por mês, é realmente para olhar os nossos números, ver o que a gente tá fazendo, como a gente pode melhorar, o que a gente vai melhorar e focado naquilo, né? E também é bom porque tem gente que não tá o dia a dia com a gente. Daí enxerga às vezes melhores que a gente lá dentro. Aonde pode mexer, onde não pode mexer. Isso que é bacana É uma da consultoria de vocês. Legal, obrigada. Lauri, acho que pra gente ir pro final, quanto tempo tu quer ficar com eles conversando ainda? A gente pode ficar muito tempo, né? Tem bastante histórias aí, né? Mas eu queria trazer assim que nesse pouquinho que a gente conversou aqui, né? Eu acho que vocês trazem uma história muito legal, né? É legal quando a gente vê que a família, ela tá unida, né? No mesmo propósito, no mesmo sentido, porque é o negócio de vocês, né? É a família de vocês, é o dinheiro de vocês, tudo é de vocês, né? E vocês já incutiram na cabeça de vocês essa cultura de ter essa organização, né? Esse comitê de gestão, né? Eu acho que isso é legal, né? Quando as pessoas, elas absorvem, né? E vão e focam no que realmente interessa, né? Que é sobreviver, que é ter uma vida tranquila, né? Que é ter uma vida em paz, né? E pelo que vocês falaram, vocês estão sempre preocupados com o cliente de vocês, né? Com os funcionários de vocês. Então, vocês têm uma gestão que vocês estão de parabéns. Formelo já transitou pela pequena, né? Já é uma média empresa e em breve vai ser uma empresa muito grande. Não tenho dúvidas disso, assim, do potencial e do momento que vocês estão. E muitos ainda ficam parados lá na pequena, trabalhando como é que vai sonegar e não como vai comprar máquina na Alemanha, né? Estão lá discutindo a questão da sonegação, ainda estão naquele modo escassez e sobrevivência ligado. E vocês têm tudo, né? A exportação já está no DNA, né? O comércio exterior já está aí, a gente percebe muito forte. A gestão de pessoas e o cuidado, né? E ao mesmo tempo
esse cuidado com os profissionais, essa questão de, eu vou trazer tecnologia para facilitar também para o meu colaborador o trabalho, para que ele não trabalhe de maneira tão artesanal, tão doída, né? Porque eu fiquei imaginando alguém fazendo a forma com machadinho, sabe? Fiquei sofrendo aqui pelas pessoas que tinham que produzir assim, né? O quanto deve ser cansativo, exaustivo, que é muito mais legal tu poder proporcionar para um colaborador uma máquina onde ele vai conseguir fazer isso de um jeito menos... que exige menos fisicamente dele, né? Isso é humano, né? E o cuidado com o dinheiro, né, gente? Eu sempre digo, o dinheiro não é fim, ele é meio. E ele é uma condução. É ele que nos permite, se a gente cuida bem dele, tratar bem o colaborador, manter a empresa sólida, cuida bem da família. Então, ele precisa ser fluxo. E quanto mais a gente trabalha isso, né, consolida os nossos negócios, melhor a gente fica nas áreas da vida, né? Por fim, antes da gente acabar, que o tempo já está quase esgotando, se vocês querem, antes de deixar onde o pessoal encontra vocês, o pessoal vai querer conhecer, tenho certeza, a empresa, qual é o melhor canal, eu queria saber, assim, algum recado final que vocês queiram deixar para aquela indústria que ainda é pequena, né, para aquela indústria que está lá ainda lutando contra a sonegação, né, lutando com aquelas coisas que a gente luta no modo sobrevivência, né, que nunca fez uma exportação, que não está internacionalizada como vocês estão, que não tem governança, um caminho que vocês já estão trilhando. O que vocês diriam para aquele cara que está lá? E que às vezes é mais antigo que vocês, né? Tá há mais tempo, mas não alcançou isso tudo. Olharam para ti, acho que é contigo, Matheus. Eu acho que o primeiro lugar é acreditar no processo, né? Tudo é um processo, tudo nunca vai ser do dia para noite. Estar com as pessoas certas no momento certo, acreditar nas pessoas, lutar. Se tu tem um produto bom, luta por ele, corre atrás. Tudo tem mercado, tudo se consegue vender, só tem que correr atrás. Sentado a bunda na cadeira não vai a lugar nenhum. Isso aí. Mais ou menos isso. É muito bom, isso aí. Querem complementar alguém? E a consultoria, né, principalmente, né, então essa foi uma grande virada que fez a Formelo também dar um passo a mais, né. Buscar ajuda, né. Buscar ajuda, porque a gente não sabe tudo e a gente não sabe como fazer tudo, né, então buscar ajuda das pessoas certas para te guiar nesses caminhos, sabe. Às vezes a gente acha assim, vamos gastar mais com isso. E quanto isso te dá de retorno depois, sabe? Eu vivo dizendo na reunião, isso já pagou. A gente sempre consegue evoluir com as pessoas certas, né? Então, tendo o caminho mais fácil, né? Então, tipo, as pessoas não procuram ajuda e ficam batalhando, e às vezes tu tá errando erro em cima de erro e não sai do lugar. Porque tu tá errando no mesmo lugar sempre. Então, quando tu tem alguém de fora para te ajudar, isso facilita bastante, né? É como no comércio exterior também, né? Tem muita gente que põe os gastos com viagem como solamente gastos. E não, ele tem que ser considerado como um investimento. Isso aí. Tu investe teu tempo, tu investe teu dinheiro para buscar algo a mais no futuro, né? Então, se não fosse nós acreditar no potencial de viagem, de ir no cliente, porque é diferente tu fazer uma venda no comércio exterior, de tu ir só em feiras, ainda mais num produto técnico que nem é o nosso, tu ir só em feiras, apresentar o produto, ficar entrando em contato com o cara, ou tu saiu da feira, fica mais uma semana no país, vai lá e visita o cara na empresa dele. Relacionamento. Vai lá, entende como é que é o processo do cara, vê o que tu pode auxiliar ele, mesmo que for fora da tua área. Se tu já tem outros conhecimentos, ajuda o cara nesses pontos que ele vai ter mais confiança em ti e no futuro vai te abrir portas. Então, isso é um recado bem importante também. Muito legal, parabéns, viu? Isso é muito legal, eu acho que isso tem a ver com amadurecimento. Não tem. E para quem está vendo esse podcast, pessoal, eu acho bem legal vocês contatarem aí a Formelo, conhecerem também a empresa, os bastidores. Eles estão fazendo um trabalho muito legal em marketing. Eu gosto bastante, eles compartilham conosco, né, as ações que eles estão fazendo e de fato, assim, para o setor que é da indústria, que muitas vezes tem essa dor também do marketing, eles estão arrasando.
Então, quem quiser encontrar vocês, Matheus, aonde encontra? No Instagram é @formeloformas. Tem o site www.formelo.com.br. Essas são as principais, mas tem aí no Facebook e no LinkedIn. Isso aí. Então, em todas as plataformas. Todas as plataformas. Menos no X ainda, mas logo mais. Muito legal, muito legal. A gente vai deixar também aqui no rodapé, na descrição do vídeo, para vocês o melhor canal deles, para quem quiser só clicar e já acessar, para que vocês possam conhecer um pouquinho. Tá lindo esse trabalho por lá também. Lauri, um recado final que tu queira deixar aí para o pessoal antes de eu encerrar? Olha, só agradecer a presença de vocês, né? Foi muito bom ouvir a história de vocês e realmente dizer meus parabéns, né? Eu acho que foi um ponto de virada bem legal hoje. Muito Isso obrigado. aí, onde é que o pessoal te acha, Lauri? Arroba Lauri Contador. Olha aí, sigam o Lauri também. Pessoal, então a gente fez esse programa aí em homenagem aos 15 anos da Roma BC, trazendo mais um caso aí de inspiração. A gente tem muito amor pelas empresas que caminham ao nosso lado. Eu sou a Rosane, vocês me acham então no Rosane Finanças, e a Roma vocês encontram lá no Instagram, no @Grupo Roma BC. Vai ser um prazer ter vocês por lá, tá bem? E já deixo aqui o convite para assistir o próximo episódio, né? Aí a gente lança os episódios às quintas-feiras no nosso canal do YouTube. Sigam acompanhando, não esqueçam de dar aquele like, de curtir aqui embaixo e também comentar o que vocês acharam desse episódio. Até o próximo, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, tchau e muito obrigado.